Esta edição especial presta uma homenagem a um dos maiores políticos brasileiros de todos os tempos, Ulisses Silveira Guimarães, ou simplesmente Doutor Ulisses, que se estivesse vivo completaria hoje 100 anos. O dia foi de homenagens aqui na Câmara, onde o paulista de Itirapina protagonizou os principais momentos de sua trajetória política. No plenário da Casa, houve sessão solene e lançamento de selo comemorativo. O tributo continuou com uma exposição de fotos e frases e terminou com o lançamento de uma coletânea dos discursos mais importantes do senhor Diretas. A repórter Mariana Monteiro acompanhou essa maratona de celebrações. Um documentário inédito da TV Câmara abriu as homenagens. A nação me autoriza a anunciar que quer o diálogo. Um selo comemorativo dos 100 anos de Ulisses Guimarães também foi lançado pelos Correios. A parte principal das homenagens aconteceu no plenário que leva o nome do senhor Diretas. Como Ulisses era chamado na época da campanha pela volta do voto direto para presidente da República. Eu sempre imaginei 2 lugares para que as homenagens ao Dr. Ulisses pudessem ter o significado maior. O mar, que ele amava, onde morreu e nunca mais nos devolveu o seu corpo. E esse plenário, que ele também amava, onde viveu, fazendo aquilo que mais gostava, a política. A mesa foi composta especialmente por integrantes do PMDB, o partido que se originou do MDB, que Ulisses ajudou a fundar. Em tempos de muitas turbulências políticas, seu caráter único foi lembrado. Nós estamos homenageando o último político brasileiro que teve a autoridade moral, que é a essência da atividade política, teve as condições morais de, da tribuna desta casa, dizer que estava falando em nome da nação. Para Luiz Carlos Rauli, poucos se compararam a Ulisses. Tancredo Neves, tenho respeito e venero. Montoro, respeito e venero. José Richa, respeito e venero. Mas doutor Ulisses era a inspiração que marca até hoje. Está ali o Colato, que é PMDBista. Seu neto chama Ulisses Guimarães, é o exemplo que fica para a vida. E quis o destino que o Ulisses está aqui comigo. Vem cá, Ulisses. Vem aqui comigo. Ulisses, em homenagem ao Ulisses Guimarães, ela deu o nome para esse jovem. E quis o destino que ela casasse com Eduardo Guimarães. E hoje nós temos aqui o nosso Ulisses Colato Guimarães, que está fazendo aniversário hoje, junto com Ulisses Guimarães. Veja a coincidência e a homenagem que eu presto a esse homem que o Brasil deve tanto. E as lembranças e elogios ao doutor Ulisses, como também era carinhosamente chamado, se seguiram uma após a outra. Que falta faz o doutor Ulisses? Não é por ausência de originalidade ou por mero elogio póstumo que o comentário se repete. É por convicção que nos momentos mais difíceis, o talento do deputado Ulisses Guimarães certamente estaria trabalhando pela melhor solução com ousadia, se preciso, e com diálogo sempre. Ulisses Guimarães faz parte do rol de seres humanos que tem este pacto com a imortalidade. Pacto com a imortalidade. Todas as vezes que nós escutamos a palavra democracia, nós lembramos de quão presente está na nossa contemporaneidade Ulisses Guimarães. Este parlamento se transformou o parlamento dos indígenas, o parlamento das mulheres, o parlamento dos trabalhadores e trabalhadoras, o parlamento de quilombolas. Este parlamento se abriu e se fez Brasil em toda a sua diversidade, em toda a sua construção diversa e democrática. Eu vi todas as tendências ideológicas aqui nessa tribuna, homenageando o doutor Ulisses na sua memória. Toda tendência ideológica que aqui tem representação no parlamento. E todos dizendo, de maneira unânime, ele era um democrata, o senhor democracia.
respeitador dos contrários. O ministro-chefe da Casa Civil também ressaltou as qualidades de bom político de Ulisses Guimarães. 100 anos de lições políticas, de lição de como deve proceder o parlamentar, de como deve proceder o cidadão, enfim, o exercício da política, que é a vida em sociedade com um mínimo de felicidade. O jornalista Luiz Gutenberg reuniu os melhores discursos de Ulisses neste livro, editado pela Câmara e que também foi lançado no dia de seu 100º aniversário. Para as Tiradentes era um cenário monumental, né? Os líderes ficavam na primeira fila, quer dizer, do lado da Lacerda, do outro lado Vila de Melo e tal. Mas o trabalho do Ulisses foi tão relevante, ele foi tão ativo, tão brilhante, que o Juscelino o convida para ser o presidente da Câmara quando ele era eleito. Ulisses Guimarães presidiu a Câmara 3 vezes. Foi aqui que ele comandou a Assembleia Nacional Constituinte, que editou a Constituição de 1988, em vigor até hoje. Ele era também um grande frasista, e é isso que mostra essa exposição que está sendo inaugurada. Por exemplo, em 1973, na época da ditadura militar, ele disse: "A verdade poderá ser temporariamente ocultada, nunca destruída. O futuro e a história são incensuráveis." Na exposição, montada no corredor que liga o plenário às comissões, estão também muitas fotos de Ulisses Guimarães nas diversas fases da vida dele, que se confundem com a própria história política brasileira. A maioria das fotos é de Orlando Brito, que lembrou um episódio marcante. Ele estava chegando e eu vi aquela imagem em silhueta. Eu achei aquilo tão forte e fiz 2 fotos. 3 dias depois, o Dr. Ulisses desaparecia no mar. E acabou sendo a capa de uma revista, virou estátua e tudo. E a foto que preconizava aquele fim tão desastroso e ruim, né, para o Dr. Ulisses e para a história do Brasil. A exposição foi aberta pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e por diversos outros deputados. As fotos trouxeram lembranças a Laura Carneiro, filha de um contemporâneo e grande amigo de Ulisses, o ex-senador Nelson Carneiro. O principal legado do Dr. Ulisses foi a democracia desse país. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele, com a sua sabedoria, com a sua capacidade de diálogo, com a sua vivacidade, conseguiu não só ser o doutor direto, mas como ser o doutor democracia. O atual presidente da Câmara também guarda lembranças antigas de Ulisses. Eu tive a oportunidade, quando o meu pai foi candidato a prefeito pelo PMDB, convidado pelo Dr. Ulisses, de ter alguns bons momentos na campanha de 92 junto com ele. Tem uma memória muito positiva, muito carinhosa e mais do que isso, né? Eu estar podendo fazer essa homenagem, ou organizando essa homenagem, mostra para mim, nesse momento, a importância que tem a presidência da Câmara. Uma Câmara que teve o Dr. Ulisses, que foi um grande político, talvez um dos maiores estadistas que a política brasileira teve, que sempre nos ajudou, sempre defendeu a democracia, né, e que reconstruiu, junto com outros, claro, a redemocratização do Brasil a partir de 85. Ulisses Guimarães era sério, mas passava longe de ser sisudo. Um de seus melhores amigos, o deputado Heráclito Fortes, contou na homenagem como o então presidente da Câmara escolhia os novos amigos que poderiam fazer parte da turma do Puar. Assim era chamado o grupo de políticos que conversava na mesa cativa de Ulisses, no restaurante Piantella, em Brasília, tomando o licor predileto dele. O chato era eliminado de cara. Então, Ulisses tinha horror chato. E ele tinha alguns critérios interessantes. Se você chegava a primeira vez e queria pagar a conta toda, ou pagava a conta toda, ele ficava com ódio. Porque aquela mesa era a mesa da igualdade. Todos tinham que participar da mesma maneira. Ele não aceitava isso. O outro que ele não tolerava era aquele que em 5 minutos queria contar a sua vida toda. As suas posses, o seu futuro, o seu passado. Ele não gostava disso. O Ulisses gostava das pessoas discretas, bem-humoradas e, acima de tudo, que gostasse do Brasil. Lobista na mesa, nem pensar. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social